Pronto. Jana, se quiser começar, boa noite para quem está chegando. Eu fico aqui, vou entrar também, mas hoje Jana vai abrir aqui conosco, mudando a atmosfera da sua casa. Eu aprendi sobre a atmosfera com a Janaína, né? É um assunto que eu me apaixonei, literalmente investi nele, né, Jana? Investi Sim. poderosamente nesse assunto e a gente vai estar compartilhando com vocês aqui coisas simples, mas que se todo ser humano, todo cristão, toda mulher tiver esse conteúdo, ela vai saber entender qual é o lugar dela para se posicionar e para ter vitórias, porque Jesus já fez todas as coisas. A gente precisa se posicionar para recebê-las. Amém? Vamos nós. Amém. Boa noite, queridas inestimáveis mulheres. Boa noite, Camila. Boa noite, Marilene. A Val, já conversei um pouquinho com ela, né? E hoje a gente vai ter um tempo precioso aqui sobre o que a Vivi já trouxe como tema da nossa aula bônus, né? Mudando a atmosfera do seu lar. E a gente só pode falar disso se a gente entender o que é a atmosfera, né? Então, o que seria a atmosfera, né? A atmosfera é algo semelhante como ondas de frequência de rádio, né? A gente escuta, né, o que está sendo passado na rádio através dessas ondas de frequência, né? Mas às vezes a gente não é tocável, né? Não é palpável. Então, assim, quando a gente sente uma atmosfera, a gente sente algo que pode ser tanto bom quanto também ruim, né? E essas atmosferas podem estar em ambientes, né? Inclusive no nosso ambiente de descanso, no nosso lar também. E aí cabe a nós a gente ter essa sensibilidade para identificar que tipo de atmosfera a gente está recebendo naquele momento, né? É muito comum a gente chegar a alguns espaços, em alguns lugares, e de repente a gente tá bem consigo mesmo, chegar super alegre, uau, que dia maravilhoso, é isso. E aí você chega no lugar e aí vê as pessoas cabisbaixas, vê as pessoas tristes, e você vai sendo tomada por aquela atmosfera, né, de tristeza, né? Uma sensação estranha, e você pode se deparar e perceber, opa, isso aqui tá estranho, isso aqui não vem de mim, eu estava tão bem, por que eu estou agora sentindo isso? Né? Então é justamente isso, é porque você está sendo tomada pela atmosfera que as pessoas estão te levando, né? Então, assim, no nosso lar também não é diferente. Nós podemos mudar a atmosfera do nosso lar. Gente, a Marilene não está conseguindo me ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estou ouvindo bem. Marilene, eu vou pedir que você entre e saia. Pode ser o seu áudio que não está conectando, porque a gente está ouvindo a Janaína bem. Ou a internet. Saia e entre de novo, às vezes dá certo. Uhum. Então, assim, continuando um pouco, né? E aí no nosso lar também não é diferente, né? Assim, a gente tem o nosso lar como lugar de descanso, como lugar que a gente pode sim se achegar e ficar à vontade, né? Um lugar de intimidade, né? E aí algumas vezes a gente sente uma coisa estranha dentro do nosso lar. Peraí, tá tudo fora de ordem, tá tudo fora de lugar. Eu tô sentindo aqui uma sensação ruim quando era para ter paz no meu lar. Então a gente tem que estar sensível ao que está acontecendo no nosso lar. Muitas vezes pode ser nosso marido, digamos, alguém com quem a gente mora, que não está passando por uma fase muito boa e está levando aquela atmosfera ruim dentro de casa, né? Então você tem que estar atento e sensível para aquilo, né? E você pode sim, você como filha de Deus tem o poder de mudar a atmosfera, de trazer os céus até a sua casa, né? Porque nós temos acesso às coisas que Jesus nos deixou como herança, né? Nós, a Bíblia nos diz em Efésios, não me recordo qual capítulo e versículo, que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então, isso nos dá o direito e a autoridade de trazer a atmosfera dos céus aos nossos lugares e ambientes que a gente vai, né? Então, você pode sim ser aquela pessoa que carrega uma atmosfera de paz. Você pode ser assim aquela pessoa que carrega uma atmosfera de amor. Você pode ser assim aquela que carrega a atmosfera de alegria, né? Então, assim, é muito comum, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, as pessoas, né, a qual eu converso, a qual eu escuto, né, dizer assim, nossa, você traz a atmosfera de paz, de leveza, né? Que maravilha! Já a Vivi, eu acho que ela tem uma atmosfera assim de alegria, de entusiasmo, né?
E eu acho isso muito lindo nela. Então a gente acaba que também é afetado por essas atmosferas, né? Se você está num ambiente que você não está gostando, que você está se sentindo muito triste, abatido, então você pode sim levar essa atmosfera de paz, de leveza, só você declarar e lá você mudar essa atmosfera. Porque nós, queridas, nós nos tornamos céus abertos aqui na Terra. A gente está conectado com Deus, nós nos tornamos céus abertos, né? E aí existem algumas frequências de rádio, né, que chegam até a nossa mente, existem algumas vozes, né, que a gente escuta que a gente tem que se deparar e perceber. Se nós estamos ouvindo a voz de nossa própria voz, se nós estamos ouvindo a voz do inimigo de Deus, ou se nós estamos ouvindo a voz de Deus, né? Então, assim, algumas vezes existem algumas vozes de acusação, por exemplo, né? Você no seu lar, você está muito bem, e aí de repente, do nada, começa a acontecer uma discussão por algo bobo, né? Por algo bem bobo. E aí você começa também a ficar com raiva, e aí você fica discutindo, batendo boca, né? Essa não é a atmosfera que você quer para sua casa. Mas você pode ter um entendimento que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas muitas vezes contra principados e potestades. Então, será que realmente é aquela pessoa que está causando isso? Será que foi algum ruído do inimigo que entrou aqui no meu ouvido e aí você falou uma coisa e a pessoa pegou de uma forma errada e acaba essa discussão toda, né? E você fica bem triste, bem com muita raiva, né? Então, existem alguns tipos de atmosfera, né, que a gente pode estar identificando. Algumas vezes a gente pode identificar a atmosfera de tristeza, a atmosfera de raiva, a atmosfera do medo, a atmosfera da depressão, a atmosfera realmente assim de uma coisa muito ruim que está acontecendo, você absorve aquilo, né? Então, assim, são tipos de atmosfera que você pode absorver, mas também você pode absorver uma atmosfera de alegria, de regozijo, de uau, que maravilha esse ambiente, que esse ambiente, estou muito alegre nesse lugar, esse ambiente traz uma paz, traz uma leveza, uau, que ambiente maravilhoso que nós estamos, né? Não sei vocês, mas eu já cheguei em ambientes, tanto que era bem ruim, bem depressivo, como também já cheguei em ambientes que animaram o meu espírito, né? Era aquela animada, né? Aquela avivada. E aí, assim, quando a gente encontra um lugar que é uma atmosfera que não é boa, você tem sim o poder de declarar uma atmosfera boa naquele ambiente, naquele lugar, inclusive no seu lar, no seu lar. Quando você encontrar alguma disputa, não sei, com quem você mora e outra pessoa, ou se você tem filhos entre os seus filhos, uma competição entre seus filhos, uma competição entre seu marido e você mesma, é você realmente se posicionar. Opa, peraí, aqui não temos uma atmosfera de discussão, a gente não tem uma atmosfera de competição. Aqui eu já vou declarar aqui que nós temos harmonia nesse lar, né? E você vai trazendo essa harmonia, declarando com a sua palavra harmonia, harmonia, e tendo entendimento de que às vezes é necessário, ó, calar, calar a sua voz e apenas declarar e orar e trazer aquela atmosfera dos céus até o seu lugar, até o seu lar, até o seu ambiente. E aí eu queria saber de vocês se de fato vocês entenderam o conceito de atmosfera. Tá claro para vocês? Vocês que estão aqui com a gente? Tá claro, Val, Camila, Marilene? Jana, é legal a gente até sentir, né? Para Assim, mim, tá claro. Como está a sua atmosfera pessoal agora? Você agora, como é que você está, né? A Marilene estava tentando localizar o fone, o áudio, não estava conseguindo nos ouvir. Isso vai gerando uma inquietude, né, Marilene? Mas agora tá tudo bem. Acalmou, respira. Estou dando um exemplo simples, mas às vezes as circunstâncias ao nosso redor, principalmente nós, quando assumimos um trabalho ou somos mães, às vezes a gente deixa essa atmosfera externa invadir a nossa interna. E aí a gente precisa discernir, como a Janaína está colocando, o que é realmente é meu, é do ambiente, é de pessoas, o que é isso? E aí eu queria exemplo, olha, Camila tá com a filhota dela aí.
Como está a sua atmosfera interna, Camila? Como você está agora? Abre o áudio e fala pra gente. Val, como é que você se encontra? Marilene, porque isso é um exercício, gente. Às vezes as coisas vão estar acontecendo lá fora, vão estar um caos e você, qual é a paz que excede todo o entendimento? É isso. É você ficar com a atmosfera de Jesus. Por isso que a Jana trouxe. Jana, Efésios 2:6, tá? Que nós estamos sentados Maravilha. nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Lá é o terceiro céu. Então a gente está ali, ó, eu fico me imaginando, balançando as perninhas e conversando com Jesus. E olhando o segundo e o primeiro céu. Muitas vezes a gente entra em brigas, em discussões que não são nossas. Pede a Ele. Então, essa paz que a gente tem que aprender, porque é uma prática, né, Jana? A gente tem que aprender a discernir, se arrepender, renunciar. A gente vai falar ainda sobre um pouquinho sobre isso. Mas eu queria ouvir a Camila, Marilene, Val, como está a sua atmosfera pessoal agora? Você consegue perceber como você está agora? Eu estou um pouco inquieta, né? Eu estou conectada pelo computador hoje, consegui conectar para aparecer a imagem, mas está aqui, não sai do meu pé. Linda, linda princesa. Oi, vou passar isso, tá? Ó, só um instante, tá, gente? Vou já falar. Tá tudo Tá tranquilo. bom. Continua, Val e Marilene, como é que vocês estão agora? Eu estava um pouco agitada, né, com esse momento, e correndo ali, lavando louça, dando janta para meu pai. E aí, quando está ela falando aí dessa frequência, né, de pessoas e até a gente mesmo, às vezes minha frequência ela muda muito em relação ao meu pai, porque ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Mas eu tenho tentado, aliás, tentado não, eu tenho conseguido, para a glória de Deus, manter essa paz, esse equilíbrio, sem me estressar, rir das coisas que são grosseiras, eu faço rir às vezes. E eu tenho conseguido, para a glória de Deus, que era uma das coisas que me tirava mesmo assim da atmosfera que o Senhor quer que a gente fique, né? Que é no Espírito Santo. Eu saía da atmosfera celestial e vinha para a atmosfera mesmo ruim, né? Então, assim, no momento eu estou zen, né? Já fiz minhas coisas, estou aqui, na paz. É isso. Bom. De uma agitação veio agora a paz, né, Val? Maravilha. Marilene, você gostaria de falar como você está se sentindo agora? Que atmosfera você está sentindo em você? É só clicar no microfone, isso. Realmente, agora, graças a Deus, estou tendo um pouco de paz, mas desde domingo, né, pela manhã, que realmente o inimigo quis tirar minha paz, né? Porque aqui a minha casa é tipo assim, é como se fosse um condomínio, mas só familiar, é um terreno com 5 casas, né? A gente divide a nossa casa com as outras casas das minhas outras irmãs, né? Meu pai. E a gente está enfrentando um problema aqui com os gatos. Os gatos da casa, né? Que não é de não é nosso, nem é da minha irmã, não é de ninguém. Apareceu, né? Aí na rua, em frente à casa da minha irmã, e ela quis botar comida para ele, e aí foi indo, e aí está causando um problema, porque ele fica em cima da casa e faz sujeira, e a gente fica, né, impaciente, a gente não está conseguindo dormir, porque eles ficam, junta 2, 3 e ficam correndo, tirando a telha do lugar, né, isso está causando um grande, assim, né, transtorno, né, para mim. E também para o esposo da minha sobrinha, que estão morando aqui do lado da minha casa, que é minha, mas eu aluguei para eles.
né? Tem criança, e ele também, eu estou vendo a hora ele entregar a casa, porque não aguenta mais a situação. Eu fui falar com a minha irmã para tirar o gato, e ela não aceitou tirar o gato, né? De jeito nenhum. Mas o gato não é seu, o gato é da rua, o gato já mordeu ela, já teve que tomar vacina, teve que tomar remédio, teve que ir para o hospital. Mas eu não sei por que que ela quer insistir com uma coisa, né, que está prejudicando a irmã, está prejudicando a sobrinha dela, que é sobrinha dela, que é minha irmã, né, sobrinha também dela, minha, mora da minha, vizinha da minha casa, essa casa que eu tenho alugada. E ela não quer entender isso, entendeu? E realmente tem sido um transtorno muito grande para mim isso, né, e para ele. E eu tentando tirar, levar ele de alguma forma para outro lugar. Ela disse assim: se você tirar, eu vou criar um gato. E se você fizer alguma coisa, eu vou lhe denunciar. Você vai presa. Então, eu fiquei muito, né, muito triste, né, com ela, por ela, né, realmente tá agindo assim, né? Eu acho assim, quando uma coisa prejudica a gente, a irmã em Cristo, né, que ela se diz que é evangélica, eu acho que a gente devia entrar no consenso para resolver, não é isso? Mas, infelizmente, né, ela não quer entender minha parte, né? E aí tem sido muito triste para mim. E eu comecei a botar nos pés do Senhor. Senhor, é contigo, Pai, porque aquilo que a gente não pode fazer, a tua palavra diz que o Senhor pode, né? Eu não tenho mais o que fazer, né? Tentei de um jeito, tentei de outro, ela está assim meio diferente comigo, não fala comigo. Mas eu estou entregando ao Senhor, né, essa causa, e eu sei que o impossível Ele vai fazer. Oi, pastor. Recebi, pastor. Obrigada. Depois eu mando o Pix para o senhor. Tá, tchau. E, né, realmente, né, só Jesus para nos dar força, né, nesse momento, né, nessa tão difícil, né, que a gente já enfrenta, né, o problema que ela não está enfrentando isso, né, está enfrentando sou eu. Então, acho que às vezes é coisa assim que o inimigo vem mesmo para tirar a gente do sério, né, tirar a gente de uma atmosfera mais, né, conectada com o Senhor, né, tentando mudar, tentando fazer as coisas diferentes, né, e aí vem uma situação dessa, né. Mas eu sei que eu vou vencer em nome de Jesus, porque o meu Deus, Ele é poderoso. Fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Isso aí. Isso aí, Marlene. Então, assim, esses dias foram para você um pouco caótico, né? E talvez tenha te trazido alguma sensação não muito boa dentro de você, né? Mas aí você pode reverter isso, né? Declarando, né, a paz de Deus, sem discórdia, sem discussões, né? Que haja a liberação dos céus para que tenha um entendimento entre você e as pessoas aí do condomínio, né? Então, assim, você pode estar declarando isso, né? E você lembra da atividade que é a respeito de profetizar, né? Profetizar sobre as áreas da sua vida. Então, você também pode profetizar, né, sobre essa questão que você está enfrentando aí durante essa semana, né? E trazer uma nova atmosfera, né? E você levar para essas pessoas que estão de repente, né, assim, muito machucadas e feridas, uma atmosfera de amor, né? Essa pessoa que está tendo essa discussão com você, você pode levar uma atmosfera de amor para ela também. E, de fato, talvez mude o relacionamento entre vocês, né? Mas obrigada por compartilhar, Marlene. Camila disse que ia voltar a falar. Você quer comentar mais alguma coisa, Camila? Em relação à atmosfera, estou demorando um pouco ainda para me concentrar. Consegui conectar agora, aí eu estou escutando os barulhos, né? Que eu vim para fora de casa, né? Estou do lado de fora, porque lá dentro eu não consegui me concentrar. Mas ainda estou assim. Hoje eu estou com um pouco de dificuldade para me conectar no encontro, mas acredito que vai dar certo. Vai sim, vai dar muito certo. E aí, assim, gente, né, como eu estava comentando, muitas vezes não se trata, né, de algo que é nosso, né? Às vezes é do ambiente de outras pessoas, né? Então a gente tem que sempre estar atento. Mas como nós também carregamos atmosferas, nós precisamos também entender como que a gente está naquele dia, né?
Porque a gente pode estar levando também algo não muito bom e agradável para as pessoas, mas também a gente pode estar levando, sim, algo muito, muito bom para as pessoas, né? Sabe aquelas pessoas que você se sente assim, nossa, como é bom conversar com ela, é maravilhoso, né? Eu me sinto bem com essa pessoa. E aí você vai tendo essa sensação boa, né? Então, que cada um de nós, a gente seja assim também para os outros, A né? Vivi, quando ela manda ali no grupo, chega a dar a sensação de paz. Olha aí, Tá Vivi, tá tão vendo a calma. atmosfera que você tá levando? Às vezes o dia tá tão agitado, aí quando eu paro para escutar o dela, parece que dá aquela calmaria, que ela fala bem pausadamente, respira, aí você tenta acompanhar o ritmo dela e acaba se acalmando também. Assim como acontece ao contrário, né? Quando você pega uma pessoa muito agitada, você tende a acompanhar o ritmo. A Vivi, ela passa nos áudios dela, do livro, essa atmosfera de tranquilidade. Uau, olha só, Vivi. Que maravilha, né? Então, assim, gente, então a gente sempre tem que estar atento, né? Uma das coisas, assim, até que eu e a Vivi também a gente gosta de fazer é limparmos a nossa própria casa. A gente fazer aquela faxina, né? Tem as pessoas, né, que a gente também às vezes chama de diaristas, né? Mas, assim, quando somos nós colocamos aquele louvor maravilhoso. Nós começamos a limpar, chamar a presença de Jesus para nossa casa. Jesus, nosso cheiroso, a gente está limpando a casa para ti, né? Então, assim, a gente vai mudando a atmosfera, né? Estamos preparando a casa, preparando a mesa para você, Jesus. Então, a gente vai acabar convidando a presença dele e vai mudando a atmosfera do nosso lar, né? Quem nunca fez isso, experimente fazer isso. No momento que você estiver fazendo algo dentro da sua casa, você conversando com Deus, lavando a louça, né? Conversando com ele e trazendo a presença dele para perto de você, então você vai sentir um outro ambiente, um ambiente que Jesus está presente, né? E esse ambiente é maravilhoso. Então você também pode fazer isso, né? Agora, quando a frequência é ruim, uma frequência ruim, então o que que você pode fazer? Além de você declarar aquilo que é oposto àquilo que Deus quer, né? Você pode renunciar àquela frequência, né? Ah, eu estou sentindo aqui uma frequência de muita raiva, as pessoas aqui discutindo e não tá legal esse ambiente, né? Então, assim, Jesus, né, eu quero te entregar aqui esse momento para ti, eu quero renunciar à parceria com a raiva, com a contenda, com a discussão, eu quero declarar a tua verdade. E aí você começa a declarar a paz de Deus, então, assim, você pode renunciar sim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava na igreja, eu tinha ido com uma amiga e eu tinha guardado um lugar para ela ao meu lado. Ela falou assim, amiga, eu vou já, vou só ao banheiro e volto já para ir. E aí ela não aparecia. E aí quando eu avistei, ela estava bem, bem perto lá de outras pessoas, né? E aí eu vi, as pessoas começaram a falar com ela, se alegrar com a presença dela. E aí, de repente, começou a surgir um sentimento que não era meu, que eu estava super tranquila. Eu comecei a sentir um sentimento de inveja, olha só, inveja dela, né? Nossa, ela não sentou aqui do meu lado, guardei um lugar, ela sentou perto daquelas pessoas, só porque aquelas pessoas estavam elogiando ela, estavam celebrando a presença dela, e ela esqueceu de mim, e aí eu comecei a ter esse sentimento de inveja, com rejeição, e aí eu comecei a declarar, opa, pera lá, isso aqui não é meu, isso não é natural meu. Então, eu vou renunciar a esse sentimento de inveja, eu vou renunciar a esse sentimento de rejeição agora, em nome de Jesus. Eu não faço parceria com isso, né? E aí perguntava a Jesus qual é a verdade. Então, muitas vezes Jesus dizia para mim assim, você é muito amada, né? E é isso, assim. Então, é você trazer essa verdade que Deus diz a teu respeito, né? Que já está escrito na palavra de Deus. E você declarar essa verdade. E aí depois eu fui, né, conversei com ela depois que aconteceu tudo, ela me explicou por que não foi lá pro lugar. E aí eu fui restituí-la, né, disse assim, amiga, olha só, naquele dia eu tive esse sentimento, mas eu queria te pedir perdão por isso, né, e dizer que eu não fiz parceria com esse sentimento, e eu quero dizer assim que estou aqui para celebrar também a sua vida, né, então é isso, gente, a gente tem que estar atento aos mínimos detalhes, né, são as pequenas coisas, são sutilezas, e às vezes a gente pensa que, não é porque o outro é ruim, mas na verdade, muitas vezes não é questão do outro, da carne do outro, são questões assim, de realmente influências, né,
influências do ambiente, influências de outras vozes. E a gente tem que estar atento a esses ataques, né, contra as nossas vidas, né? E aí, oi, Vivi, você quer falar? Não, se você continuar, acho que era legal a Não, pode gente. falar. Pode falar. Eu vou pegar um pouquinho do que a Jana falou, que a gente limpa a casa, né? A gente até já começou aí, faça a sua faxina, né? A Marilene já começou a tirar as roupas. Lembra que a gente falou, gente? Roupa que você não usa mais, né? Que isso gera também uma atmosfera, sabe? Às vezes você acumula tanta coisa que não faz sentido nenhum, só para te dar trabalho. Você nem sabe, às vezes, coisas que você tem na sua casa. E aí eu quero aproveitar e lembrar: nada quebrado, sabe? Coisas quebradas não fazem. Você é uma princesa, você é filha do rei. Você não é escrava para ficar com coisas quebradas. E aí eu vou compartilhar com vocês uma conta que eu estava fazendo, sabe? Eu falei, preciso tanto trocar os meus pratos, né? As minhas xícaras. Eu falei, mas é tão caro. Aí eu fui à Casa Freitas, eu não comprei não, mas eu fui lá e vi umas coisas em promoção, 179, 200 e pouco. Aí eu falei, poxa, eu poderia comprar, mas eu não comprei. Aí os meninos aqui em casa fizeram um domingo de pizza. Sabe quanto deu a pizza? R$ 130. Na hora que eu paguei aquilo pela pizza, gente, eu pedi perdão a Deus, porque eu estava acreditando em alguma mentira que eu não tinha direito de comprar uma louça para minha casa. Eu falei, Senhor, aí eu vou dar um exemplo que a Janaína falou, às vezes a gente faz parceria com a escassez, com a rejeição, com o não merecimento. E isso a gente precisa, por isso que a Bíblia diz, vigiar e orar é o tempo todo. Gente, é o tempo todo. Eu não sei quais foram as suas experiências de passado, mas hoje nós somos lavadas e remidas pelo sangue de Cristo Jesus. Então tem alguns vícios e comportamentos que nós precisamos renunciar. Mas para isso eu preciso identificar. E é nessa parceria com o Espírito Santo que eu falei assim: por que é mesmo que eu não comprei aquela louça? Qual era a mentira que eu estava acreditando que eu não podia comprar a louça? Estou dando um exemplo simples para vocês. Que a pizza, foi legal, a pizza foi ótimo, foi muito bacana. Mas, amiga, foram 3 pizzas que todo mundo comeu, tivemos nosso momento de diversão e acabou. E a minha louça, eu não compro louça todo ano, eu compro louça de 4, 5 anos. E eu fiquei olhando e pedindo hoje perdão a Deus, renunciando a essa mentalidade de escassez. E aí tem duas, não faz parte, mas eu vou acrescentar aqui, Jana, duas Com licença, Vivi. mentalidades. Diz, Eu posso pedir Camila. licença? Vou ajudar aqui meus filhos a colocar os meninos para dormir, porque aí eu Tá, não consigo me concentrar e eu sei que eles estão na hora de dormir, eu volto já, tá bom? tá bom. E aí a gente vê que nesse momento a gente percebe duas mentalidades que a gente precisa ter cuidado. Seja bem-vinda, Fabiola. A gente está conversando um pouco aqui sobre a atmosfera interna, tá? Ok. Sobre os pensamentos. E eu comentando aqui que a gente precisa ficar atento ao nosso pensamento, às vezes, de ser rejeitada, de ser excluída. A Janaína fala muito bem sobre isso. E às vezes a gente não percebe, faz parceria e gera uma atmosfera que alimenta esse vício. Às vezes é uma escassez. E ali eu renunciei a essa mentalidade, porque a mentalidade de escassez, gente, ela não é um demônio. Ela é um vício de tanto praticar, você se acostumou com aquilo. Então é aquele. Eu até fiz um vídeo hoje falando que o que mais a gente tem o desafio é de perceber os nossos pensamentos pessoais. Que às vezes tem pensamentos que não são meus, mas eu alimento como meus. É muito desafiador isso. A gente perceber quais são os meus pensamentos, que são meus de verdade, e quais são os pensamentos que eu estou alimentando como meus. E às vezes essa fala foi de uma mãe, de uma avó, de uma professora, e você tomou como verdade essa mentira. Então é importante, a atmosfera ela é muito mais só do que sentir algo interno e algo externo. É identificar para quê?
para renunciar. E a gente renuncia porque nós somos lavadas pelo sangue de Jesus. E é nessa intimidade com Jesus que a gente pode entregar o fardo para Ele e receber as verdades. Porque todo lugar que a gente tira algo, a gente precisa preencher. E a gente vai preencher com as verdades de Deus. Amém? Porque senão, amiga, a Bíblia diz que sai um, volta uma legião. Talvez não voltem demônios, mas as influências demoníacas, elas aumentam se a gente não alimenta com as verdades de Deus. Jana, complementa aí. Você quer falar, Fabíola? Você levantou a mão? Não, querida, eu estava só fazendo meus testes. Tranquilo, amiga. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Então, assim, só para complementar o que a Vivi estava comentando, né? A gente se torna aquilo que nós contemplamos, né? Então, o que que a gente tem contemplado ultimamente? O que que a gente tem almejado, né? Como que a gente tem alimentado os nossos sentidos, né? O que que a gente tem visto, o que que a gente tem ouvido, o que que a gente tem falado, né? Então, tudo isso é importante a gente estar atento e vigilante naquilo que a gente tem alimentado os nossos sentidos. Porque, por exemplo, existe inclusive um filme bem famoso, né? Aquele Tubarão, né? Que tem aquela musiquinha, né? Não sei se vocês já conhecem esse filme. Então, assim, só em escutar essa musiquinha, a gente já sabe que se reporta aquele filme e que essa musiquinha dá aquela sensação de perigo, de que algo vai acontecer, e aí você fica ansiosa e tal. Então, assim, da mesma forma no nosso dia a dia, né? Eu dei o exemplo do filme para você entender que aquela musiquinha despertou uma sensação, uma atmosfera, né? Mas, assim, existe também outras coisas no nosso cotidiano que despertam algo em nós. Então, é importante a gente, se a gente sabe que aquilo que a gente vai falar, que a gente vai ouvir, não desperta algo bom, então evite. Existem algumas músicas, por exemplo, né, que são lindas, melodia maravilhosa, muito linda, mas aí você tá super bem e de repente você começa a ouvir aquela música que vai te dando uma sensação de tristeza, de desesperança, de desânimo, e você fica lá afundando naquele negócio. E você não estava assim, né? Então a gente tem que ter cuidado como a gente tem alimentado os nossos sentidos, porque a gente se torna aquilo que a gente contempla, né? Então o que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem falado. Então vamos ser vigilantes com relação a isso. Se eu só sei falar mal de alguém, só sei fofocar de alguém, então saiba que você está muito mal também dentro de você, né? O que que é a fofoca, né? Você falar da vida alheia é porque a sua vida não está tão interessante. Então você prefere falar das vidas dos outros porque sua vida não está legal, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado no que a gente declara, porque a palavra tem poder. O que você tem falado a teu respeito, né? A gente conversou um pouquinho no imersão presencial a respeito da crítica, da autocrítica exagerada, né? Que nós criticamos, nós tendemos a falar mal de nós. Então, você está trazendo essa atmosfera ruim para você, uma atmosfera interna ruim, né? Então, declara aquilo que você tem de bom. Nas atividades da apostila, você pode observar algumas coisas. Tem lá uma lista de coisas boas que você fez, né? O que você fez de bom. Então, vai lá, revisita essa lista. Nossa, uau, eu fiz isso, olha só que maravilha, né? Deus me deu graça para isso. E você vai visitando e mudando a atmosfera interna que pode estar ruim naquele dia. Mas você pode rever essas coisas que você fez tão boas e dizer assim, nossa, eu realmente, né, eu sou boa nisso, eu sou capaz de fazer isso, eu tenho habilidades e dons que Deus me deu, né? Então você deixa de olhar para si com autocrítica imensa para poder declarar coisas boas que você encontra dentro de você, né? E então, assim, cuidado com o que a gente contempla, muito cuidado, senão a gente se torna isso. A Okay? palavra diz, né, Jana? Os nossos olhos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. É o que a gente tem contemplado. Gente, alguma pergunta?
Marilene, Val, sei que a Camila tá botando as crianças para dormir, Fabiola, sobre a atmosfera, sobre o que fazer, ou de repente você quer tirar uma dúvida. Esse momento é para isso, aproveita, né? Porque assim, nem todas estão aqui, então para quem está aqui pode fazer as perguntas ao vivo, né? Para quem não tá, vai só assistir. Mais alguém? Jana, mais alguma coisa para a gente acrescentar? Val quer falar. Eu achei muito interessante esse assunto, eu nunca tinha, assim, pensado dessa forma, né? No sentido de ambiente, atmosfera. Eu vivo muito isso no meu trabalho, com muitas mulheres, e na hora do refeitório elas estão todas ali, e uma que às vezes está com muita raiva de alguma coisa e transfere aquela raiva, outro está chateada, e daí desconta em você alguma coisa. Então, assim, é saber identificar, né, essa atmosfera e não se envolver nela a ponto, se você não puder mudar o ambiente que está naquela situação, não se envolver, no sentido de trazer para a gente aquela atmosfera, entendeu? O que eu percebi, o que eu entendi, não sei se está correto, e eu achei muito interessante esse assunto, muito bom. É isso mesmo, Val, você entendeu bem o conceito, né? E aí, às vezes, a gente não se sente bem no nosso ambiente de trabalho, não sabe por quê, né? De repente, vem uma sensação de estranheza, né? Mas aí, quando a gente começa a discernir, opa, aquela pessoa ali trouxe um ambiente, assim, de raiva, né? Porque ela começou a discutir coisa boba, né? Então, você começa a entender que, assim, não é você, o problema não é você, mas é a atmosfera que o outro tem trazido, né? Para aquele ambiente. E aí você pode, sim, em parceria com o Espírito Santo, né, pedir um discernimento de como você agir e mudar e trocar aquela atmosfera com uma atmosfera boa, né? De repente, aquela pessoa precisa só ser ouvida como um problema, alguma questão que ela está passando, né? E você, em parceria com o Espírito Santo, vai sendo direcionado. E, de repente, você escuta aquela pessoa e o semblante dela muda e todo o ambiente muda, né? Então, por isso que é importante o que a Vivi falou, a gente tem que entrar em parceria, né, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, entender o que Ele quer para aquele tempo, porque quando Ele nos dá o discernimento, é porque nós temos autoridade para poder mudar aquele ambiente, né, e você pode ser céu na terra, ser céu na terra. Mais alguma dúvida? Ou comentário, se você passou por alguma experiência, né, não sei se a Fabíola e a Marilene passaram. Meninas, eu cheguei atrasada na reunião, ainda estou me apropriando aí do assunto, viu? Tranquilo, Mas Fabíola. vamos participando durante aí o decorrer da live, viu? Ok. Marilene, você tem alguma dúvida? Não, não. Não, Não, ok. não. Joia. Então, assim, espero que vocês tenham atendido o que é a atmosfera, o que nós temos que fazer em meio, né, às atmosferas que a gente encontra que não são legais, né, que a Vivi já colocou aqui, é você identificar a atmosfera, você renunciar à parceria com aquilo que não lhe pertence, né, e trazer a verdade dos céus para aquele ambiente, para aquele lugar, né, e nós somos esse termostato. O termostato pode mudar temperaturas, né? Então, você pode mudar a temperatura daquele ambiente, né? Então, seja você essa mudança na atmosfera, esse termostato, né? Sejamos nós. Vivi, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que é isso, Jana, você explicou muito bem. Não adianta a gente trazer muito conteúdo, né? Existe muito mais, né, Janaína? A gente tem, com certeza, para a atmosfera, a gente tem como investigar e a gente vai entrar
no âmbito mesmo emocional, espiritual e físico, porque não dá para separar, gente. Muitas vezes você chega tão exausta em casa e é porque de repente você esteve num lugar com uma atmosfera carregada e aí você às vezes nem sabe o que fazer. Vai tomar um banho, tenta se acalmar ou grita com alguém, né? E aí às vezes você não consegue discernir. Então, acho que, Jana, o importante é a gente trazer alguns conteúdos, trazer já essa noção da atmosfera, perceber quando muda você dentro, ficou ruim, sinaliza. Porque tá ruim, tem alguma coisa aí desconfortável. Pergunta ao Espírito Santo, que a Janaína falou, gente, é pela dependência mesmo. Pergunta ao Espírito Santo de Deus o que está acontecendo. E eu vou te dizer, o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos instrui. Agora a gente precisa escutar, parar um pouquinho e dizer assim, Espírito Santo, eu quero fazer parceria com você. Quer fazer parceria? Faça com o Espírito Santo. É a melhor parceria que existe no planeta Terra, no mundo. E ele vai poder estar te dizendo. E algumas vezes, gente, você vai ter que identificar, do jeito que a gente pensou nas crenças hereditárias, sociais e pessoais, você vai precisar identificar. Essa atmosfera é minha, é do ambiente ou é do outro? Sabe? Eu acho que essa é a grande deixa, né, Jana? Tem muito mais coisa, mas aí já é um curso mesmo sobre atmosferas, como mover essas atmosferas. E aí a gente precisa olhar para a nossa área e ver de repente o que a gente tem alimentado, o que tem vindo da nossa geração, o que está no meio que nós vivemos, porque do jeito que as crenças se formam, pelo que a gente vê, pelo que a gente sente e pelo que a gente escuta, as atmosferas também entram por aí. O que foi a Janaína falou? Quando você escuta ou vê um filme do tubarão, tan, 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 você pode não estar nem no mar, mas só em ouvir aquela música, você já gera uma atmosfera de medo. E aí você discerne, não, peraí, é a música. Eu não estou em situação, então a gente precisa discernir. Às vezes, as pessoas hoje chamam muito isso de gatilho, né, Jana? As pessoas dizem, é o gatilho. Gatilho para eu gritar. Não, amigo, pode ter gatilho para tudo. Mas eu só sei de uma coisa. Você precisa ter discernimento. Isso é para filho maduro. Saber o que é certo e errado. Gatilho não é justificativa. Pode identificar os gatilhos que for. Mas o que você vai fazer com isso? Você tem que discernir, renunciar, se arrepender, sim, pedir perdão ou se perdoar, entregar esse fardo para Jesus e dizer, Senhor, qual é a verdade que o Senhor quer me comunicar? E deixar fluir. E assim, gente, é constante, sabe? Nós precisamos ter essa vigilância constante, até na sua casa, com as pessoas que entram na sua casa. Você precisa ter essa vigilância. Às vezes na sua casa às vezes você não consegue nem ficar bem em casa, você precisa discernir isso. Quando eu era adolescente, eu não conseguia ficar muito tempo na casa da minha mãe, e eu morava lá. Existia alguma coisa que me inquietava, aí me fazia estar na rua o tempo todo. Hoje, na minha casa, eu gosto muito de estar na minha casa. E como a Janaína falou, quando eu sinto que alguma coisa está se movendo aqui estranha, gente, eu não vejo nada, tá? Mas eu sinto uma coisa estranha. Então, às vezes, eu cancelo a faxineira e digo, não, quem vai limpar a casa sou eu. Eu sei, por quê? Porque quando eu estou limpando, eu também estou exalando uma atmosfera para cada cantinho daqui. Então, a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado. Por isso que quando a gente fala mudando a atmosfera da sua casa, é dessa casa aqui, ó. Dessa casa aqui que a gente tá. De onde a gente botar a planta dos nossos pés. Jana, por mim, eu acho que era isso. Não sei se alguém tem mais alguma colocação, né? É uma aula bônus, ela não tá na apostila, realmente é para despertar isso que a Val captou. Eu tenho certeza que a partir de amanhã, principalmente a Val que trabalha no salão, com mulheres que muitas vezes, né, Val, chegam lá para poder dizer assim, faz um milagre, né? Mas não querem renunciar.
né? Querem a mágica, mas não querem o arrependimento, minha filha. Então, é desafiador mesmo. Mas você pode declarar sobre a vida de cada mulher que está ali. Você tem esse poder. Ah, minha filha, se cada cabeleireiro souber o poder que ele tem quando ele está ali, a pessoa está vulnerável, está disponível, né, Janaína? E ali ela pode, tanto para o bem como para o mal. Aí são os dois lados. Mas você é uma filha de Deus e você está lá para declarar paz na terra como nos céus. É isso, É Jana? verdade. Sim, é isso. E assim, a gente está, né, depois de quase 2 semanas nos encontramos presencialmente, né? No dia lá da imersão presencial, a gente perguntou a vocês, né, como que vocês tinham, acho que vocês tinham achado em uma palavra, né, como que aquilo chegou para vocês. E eu queria também saber hoje também de vocês, né, assim, vocês tiveram esse tempo conosco em acompanhamento no WhatsApp, né, tivemos esse momento aqui hoje, tiveram um momento com a Vivi em outra aula sobre o fruto do Espírito, né? E eu queria saber de vocês, assim, como foi para vocês participarem do Imersão Eu Mulher? Alguém poderia falar? Eu quero saber se vai ter o Eu Mulher 2, o 3, o 4. É bom, né, Val? É bom demais, né? Porque é um processo, né? Tipo, você fica pensando, meu Deus, e aí, quando acabar as 14 dias, né? As 2 semanas, quem é que vai nos apoiar? Porque a gente percebe que é uma coisa que não é da noite para o dia, né? Lógico, despertou muita coisa, mas tem muita coisa que eu percebo que ainda precisa ser trabalhada e que vai ser uma constante, né? Vai ser hoje, né? Amanhã, na próxima semana. A gente vai, né, vai ter as recaídas, assim como tipo, eu fico me posicionando, mas às vezes ou outra eu volto a ter alguma atitude que faz eu regredir um pouco, mas eu sei que isso é um processo, né? E que aí eu acho que eu vou sentir falta desse apoio, desse suporte nas próximas semanas, porque eu não queria mais ser o que eu era antes, né? Eu queria realmente seguir nessa mudança que tá me fazendo muito bem. Incrível, Camila. Obrigada por partilhar, né? E é lembrar que quando você realmente voltar um pouco atrás e retroceder, com a solução é a gentileza, né? Ter autocompaixão, né? Você tá tudo bem. Ok, pisei na bola, mas tá tudo bem. Agora eu vou melhorar de novo, né? Então, é lembrar que você tem que ser a sua melhor amiga, né? O que que você diria para um amigo quando ele erra? Né? Com certeza você iria consolar, você ia declarar palavras, né, boas para ele. Então, seja assim com você mesmo. Que bom que fez sentido para você todo esse processo. Fico muito Os primeiros feliz. dias foram muito perturbadores para mim, quando eu, né, porque eu fui para um encontro lá no sábado, altamente alheia de muita coisa, e às vezes é muito cômodo você não conhecer, né? E nos primeiros dias foi muito perturbador para mim, porque eu passei 2, 3 dias assim, repetindo, só passando filmes na minha cabeça, eu ficava lembrando de cenas que começou a fazer sentido algumas atitudes minhas. E eu, meu Deus, será que eu quero isso mesmo? Será que eu estou preparada para enfrentar isso? Porque eu sabia que não ia ser fácil, né? Mas depois você vai. A gente teve esse suporte que me ajudou a enfrentar, botar o pé na frente e dizer, não, eu vou conseguir. E eu consegui, assim, já consegui muita coisa nessa semana. Muitas coisas mudaram mesmo, de verdade. Na verdade, eu acho que eu mudei. E Incrível. automaticamente as coisas foram mudando. E para mim, assim, foi uma experiência, não tem nem palavras para dizer. Mas no começo eu Incrível, Camila. Obrigada por partilhar conosco, né? E você começou o seu processo de autoconhecimento, né? Então agora é só você realmente manter-se firme nesse caminho que você acredita que é aquilo que faz sentido para você e que é bom para você. Mais alguém gostaria de comentar como foi para vocês o Imersão é Mulher? sim, quando é que vai ter o 2? Camila, a gente tem sentido isso, né, Jana? Assim, realmente o desejo nosso é esse.
E aí, o que que a gente tem feito hoje? Algumas pessoas, elas começam mentorias individuais, ou comigo ou com a Janaína, né? Janaína também atende de forma tanto no consultório, como ela faz atendimento de mentoria. Mas a gente entende também que existe a importância do grupo. E a gente tem até tentado, assim, se organizar para poder estar fazendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente olha, você falou a palavra perfeita. O imersão, ele desperta. E é exatamente isso. Por que o nome imersão? É aquela obrigação de você, assim, para. Eu achei lindo quando você disse, cara, eu nunca fiz isso. Que bom que você agora fez. Que bom. Nossa, só aquela. Eu não tem como eu não lembrar da ficha que caiu para você em relação ao seu esposo. Amiga, eu não tenho nem como te dizer quanto você encharcou aquele homem de amor. E de repente, se você não tivesse tido a sensibilidade de perceber isso e ter dito a ousadia, porque você teve muita coragem, de perguntar, receber uma resposta contrária, talvez ao que você imaginava, mas essa consciência te permitiu corrigir. Quantos de nós não temos essa consciência para corrigir os nossos atos? E quando a gente vê, o leite já derramou e não tem mais o que fazer, né? Então, assim, eu não quero gerar uma expectativa no seu coração. A Janaína me conhece. O desejo do meu coração era dizer assim: amanhã começa uma nova imersão, né? Mas eu sei da responsabilidade de estar com mulheres. E também eu entendo, como você falou, é um despertar. Por quê? Porque quando a gente vai olhar para os exercícios, eu vou dar um exemplo bem simples sobre profecia. É bem desafiador profetizar. Nós não temos essa prática. E muitos, se você for olhar, nós olhamos os exercícios de todo mundo. Eu olhei de todo mundo. Qual era o próximo passo? A gente aprofundar aquilo que a gente despertou, né? Então, é importante a gente trazer essa consciência para poder imergir um pouco mais, ou de forma individual ou de forma coletiva. Individual nós já temos, tanto eu tenho mentoria individual como a Janaína tem mentoria individual. E aí, talvez o desejo, que é no nosso coração também, é a gente ampliar a imersão para uma mentoria coletiva. Digamos, toda quinta-noite ou toda terça-noite, a gente tem um tempo de 1 hora, pouco tempo, porque eu sei que o nosso tempo é muito corrido, mas parar aquele tempo tipo de 20 a 21 para poder se olhar, né? Para poder avançar no seu processo. Então, assim, eu não quero gerar essa expectativa, mas é algo que a gente está aqui tentando encontrar o nosso tempo. A Janaína vai casar, gente, esse ano. Você imagina que eu tô quase perdendo minha parceira, mas tá tudo bem, porque ela tá super envolvida. E, ó, é que nem casamento, é igual primeiro filho. Tem que viver cada minuto, cada segundo, sabe? Não tem outro, porque ela vai casar para sempre. Então, essa história ela só vai ver uma vez. Então, ela tem que mesmo curtir cada momento, né? Mas, assim, Deus está me dando estratégias, vai dar para ela também e para vocês. Então, eu não quero aumentar a expectativa no seu coração, nem no da Val, nem da Marilene, nem de todo mundo que está aqui. Mas lá vai eu me comprometer, Janaína. Eu prometo, eu prometo que a gente até sexta-feira traz pelo menos uma opção de frequência, tipo toda terça-noite a gente ter tipo um clube onde a gente possa aprofundar esse olhar e durante esse clube a gente conseguir fazer encontros presenciais se for possível, se não online, tá? Mas eu quero te dizer, Camila, que você não vai ficar sozinha. Eu senti de te falar isso agora. Você não está só. É muita responsabilidade. Por isso que quando a gente trabalha com mulheres, não adianta pegar muita gente. Porque a gente não quer muita gente. E a gente quer muitas pessoas, mas entenda, é o zelo e o cuidado. A Adriana tá aí, que coisa boa, Adriana. E eu querendo saber quem é Valesca. Meu Deus, quem é Valesca? Quem é Valesca? Também estava querendo saber, viu, Vivi? Mas agora descobrimos. A Adriana pegou o finalzinho, a gente está encerrando, mas é bom que a Adriana possa falar. Fala, Camila, você ia falar. Não, sim,
é porque, não sei se vocês trabalham dessa forma, porque às vezes a gente participa de um grupo, aí tem tipo um multiplicador, né? Que por exemplo, você é a mentora, não tem tempo, aí às vezes o próprio faz um grupo ali, a gente vai, tipo, se acompanhando, né? Se ajudando e, tipo, dando suporte para outra, né? Porque a gente tem um grupo no WhatsApp que foi muito bom também, o depoimento, aquele depoimento da menina do velório, eu fiquei arrepiada quando eu vi. Aquilo dali me motivou, né? Eu, nossa, quanta maturidade, né? Quanto equilíbrio e eu chego lá. E assim, se a gente, o grupo, eu não sei se vai acabar, né? Se a gente poder pelo menos continuar para dar esse suporte, se tem... A gente entende assim, já te respondendo, que tudo precisa ter um ciclo. E esse ciclo precisa ser fechado, certo? No sábado a gente vai fechar os 14 dias. E aí a gente dá um tempo de 2 a 3 dias para as pessoas irem se despedindo, pegando contatos, certo? Porque assim, é importante o fechamento. Você fecha um ciclo para começar outro. E aí, até sexta-feira. Até sexta-feira é amanhã, né, gente? É amanhã, sexta-feira. É, eu vou tirar um horário, nem que seja da hora de sono da Janaína, para alinhar com ela e a gente comunica para vocês no sábado. Tá bom assim? E você tem o processo de mentoria individual, né? Que Isso, acompanha caso a gente isso, queira, não é isso? isso. Aí o processo de mentoria individual são mais tempos, é presencial, junto com online. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai no sábado emitir para vocês o nosso portfólio. Porque aí vocês podem escolher. Tá bom assim? Mas ninguém vai ficar sozinho, ok? Val quer Começou, falar? Como é, Camila? já começamos, vamos continuar. Vamos até o fim. Tava desafiador começar, agora vamos terminar, né? Só complementando, né, que eu fiquei aqui pensando, eu nunca tinha participado de algo assim, eu nunca tinha olhado para dentro. E teve uma das perguntas que você fez, né, não sei se foi no encontro anterior, falando sobre qual o seu hobby. Você me acredita, até agora eu não sei. Aí eu parei para pensar que eu estou sempre envolvida em fazer coisas para o outro que eu esqueci de mim. Né? Eu esqueci quais são minhas vontades, o que eu gosto, até que você me perguntava qual é a sua cor preferida. Se você perguntar isso, eu tenho me questionado, meu Deus, qual é a minha cor preferida? Eu não sei mais. Entendeu? Eu fui perdendo essa coisa de me encontrar, de ter as minhas vontades, né? Fui me deixando para trás, fui me deixando. E esse imersão, ele me trouxe perguntas e questionamentos que eu, sinceramente, eu ainda não sei as respostas, né? Por isso que eu perguntei quando é que vai ter o 2, o 3, né? Porque tem coisas ainda que eu estou nadando assim, principalmente porque eu não participei dos vídeos, né? E aqui é bem melhor que a gente debate, conversa, tira dúvidas. Mas é isso. Isso me despertou para esse autoconhecimento. Eu preciso disso. Entendeu? Incrível, Val. Que bom que despertou algo em você, né? E é esse sentido mesmo, né? Porque muitas vezes a gente está na sensação de ciclo, que assim é rotineiro, repete, repete, repete. E a gente não está satisfeito com aquilo, mas também a gente não consegue se mover para mudar algo, né? Então, quando a gente entende quem nós somos, né, aquilo que nós precisamos, a gente começa a sair assim, um despertar na gente de, peraí, eu preciso tomar uma atitude, preciso tomar um posicionamento aqui. E aí você vai, né? Como você teve esse start, né? Eu não tenho um hobby, eu não sei, nunca fiz nada assim para mim que eu gosto de fazer. Então, isso já despertou algo em você. Então, a partir desse momento, eu entendo que você agora sim vai dar mais atenção a você, né? Eu entendo isso. Que bom que despertou isso em você.
A Adriana quer comentar algo de como foi a imersão, Adriana, para você, nos acompanhamentos do WhatsApp, na aula Fruto do Espírito, no presencial, aqui conosco. Tá sem áudio, Adriana, você pode só clicar no microfone para a gente ouvir? Pronto. Ouviu? Tá ouvindo? Agora sim. Já estou no processo, o processo meu é mais lento, entendeu? Mas, assim, é o que a Valdineide falou aí, a Valdineide, que eu não, quando falou assim, né, no meu hobby também, eu não soube me responder, porque eu casei muito nova, casei com 16 anos, com 21 anos eu tive meu primeiro filho, aí, assim, nunca foi só eu, tudo foi para meu esposo, para os filhos, assim, eu nunca tive, assim, quando pensava, eu tinha necessidade, ainda tenho, né, de sair para um lazer sozinha, com um amigo, mas eu me sentia culpada de ir só, se eu fosse para um lugar só para me divertir, para ter um lazer, eu não me divirto também por causa que eu sinto culpada de não levar meus filhos. Agora, como já estão crescidos, aí florou isso em mim, essa necessidade, entendeu? A minha mais nova já tem 13 anos, então já está mais dependente. Aí eu tô, também já entrei na menopausa, aí vem muitos sentimentos, muita, entendeu? Aí isso está me ajudando muito e vai ser um processo, né? Vai terminar agora, mas me despertou para me ver, né? Me enxergar, entendeu? É isso. Incrível, incrível, Adriana. E assim, e que bom que agora você despertou para você cuidar de você mesma, né? É, Existem estações na nossa vida, né? Muito tempo você realmente se dedicou inteiramente à sua casa, aos seus filhos, né? Ao seu esposo, você casou cedo, mas também muitas vezes a gente precisa se reenergizar, olhando para a gente, né? Como é que você pode dar o seu excelente para as pessoas se você não cuida de você, é, né? Então você tem que também olhar para si e cuidar de você. Então, assim, pense aí um pouquinho o que que você gosta de fazer para você fazer com mais frequência, tá certo? Crie aí um hobby que você goste, seja ler, seja ouvir música, seja o que você quiser, mas tenha esse tempo para você, tá vou fazer isso. bom? Tá bom, obrigada. Obrigada por Vamos partilhar ver, com a né? gente. Eu peguei no finalzinho aí, mas eu estou esperando surpresa aí, né? Alguma coisa que a gente possa sempre estar junto. Depois eu vou rever, porque eu peguei no final já. Sim, vai ficar gravado, a gente vai passar para vocês. Tem algum Tá, mistério, né, Adriana? Porque a Adriana deixou a apostila lá, a apostila está aqui na minha casa. Tem um mistério aí que a gente ainda vai resolver, esse mistério, né, aí Adriana? meu filho ficou de, né, tirar a cópia, aí tirou, mas não veio me entregar na quinta-feira, e eu perturbando ele direto, aí algumas tarefas eu fazia no caderno, copiava e fazia, eu até postei, mas Eu também vi. já fiz algumas tarefas, falta só postar, porque realmente Mas como é importante, né, gente, a gente parar um pouquinho. E isso é legal porque, assim, eu e a Janaína, a gente não para. Porque como a gente acompanha vocês, a gente também está fazendo isso. Eu vou até hoje, ontem pela manhã, acho que foi ontem pela manhã, eu estava revendo as minhas profecias. A como eu poderia ajustar, né? Olhando a de vocês, eu comecei a olhar para as minhas novamente, comecei a olhar para as minhas metas. E aí não é só 10 características. 10 características é para começar. A gente tem que trabalhar com 30 a 40 características. Porque isso vai mexendo com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança. Porque a gente precisa se perceber, precisa ter consciência de quem somos. E parece um exercício simples, né? Mas é um exercício que muito forte para a gente resgatar, como a Adriana falou. Às vezes a gente se esqueceu. Tá tudo é verdade. bem. Tá tudo bem por quê? Porque a gente pode começar. É só por isso. Seja bem-vinda à sua nova estação. Eu quero contar mais um avanço, né? Meu irmão, ele sempre. Oh, sabia que tinha mais ganhos por aí. Aí o que? Assim, eu sempre sou difícil de sorrir, né? E de elogiar. Aí ele é muito presente, quase todo dia ele está aqui, é um irmão assim muito próximo. Aí ultimamente ele está até estranhando, o que é que está acontecendo? Porque eu tanto elogio ele, como ele me vê sorrindo e alegre.
Hoje ele até diz, o que está acontecendo? Por que tu está desse jeito? Não, porque eu estou fazendo uma imersão e estou aprendendo muitas coisas. Uau, olha só. E isso atrai o seu irmão para mais perto de você, né? É, Existe uma conexão mais forte com o seu sorriso, com o seu elogio, né? Isso é muito bom. e vai ter mais, em nome de Jesus. Amém. Dá mais ainda. Tenho muita coisa para mudar e vou conseguir, em nome de Jesus. Vai sim. Para Queria que os saber que estejam ao meu redor se sintam também bem, né? Porque eu tenho certeza que meus filhos, meu esposo, já estavam assim, se sentindo bem com as minhas atitudes, né? Porque eu não estava me enxergando. Então, se eu não estou bem, que nem foi dito, né, na imersão, várias vezes, se eu não estou bem, como é que eu posso fazer o meu próximo bem, é né? verdade. Verdade. Então, primeiro cuide de você, se ame para poder amar o outro também, na mesma medida, né? Verdade. Obrigada, tá, Adriana, por partilhar com a gente. Obrigada Queria a saber você. se a Marilene e a Fabiola querem comentar algo de como foi a experiência para vocês. Olá, meninas. Oi. Assim, a experiência foi um despertar, realmente, dá para ter um despertamento. Eu não posso dizer que foi assim 100% para mim, mas foi por culpa minha, por conta de momentos que durante esses dias eu passei muitos momentos difíceis, né? Eu tive a perda da minha sogra, que era como se fosse uma mãe para mim. Então, foram momentos assim que eu tive que me distanciar um pouco, acabei que atrasei, não acompanhei do jeito que eu queria ter acompanhado todo o passo a passo, né? Mas já estou sabendo que eu preciso fazer isso, eu necessito fazer isso, rever tudo, pegar a apostila, tirar esse tempo para mim. Isso aqui que eu estou fazendo agora, que está com vocês aqui, compartilhando, já é uma vitória para mim, porque eu já estou tirando esse tempo, coisa que eu estou aqui cheia de coisa para fazer, mas eu digo, eu não posso, eu tenho que acabar com isso. Eu tenho que deixar, tem coisas que eu posso fazer depois, né? E eu tenho que tirar isso aqui, para mim já é uma vitória, porque eu estou tirando esse tempo para eu poder crescer aqui com vocês, certo? E dizer que eu já passei, eu até postei, né, um momento que eu passei, e uma das meninas aí até comentou, a menina do velório, mas não é a menina do velório, porque realmente eu postei, né, o acontecimento que eu coloquei lá, Me né, arrepiei. no... Pronto, amiga, você mesmo. Mas, assim, eu vejo que a imersão ele fez com que eu pudesse perceber que eu posso. Eu posso, sim, controlar essas emoções, eu posso decidir o que é que eu posso fazer, eu tenho que ser rápida no meu raciocínio, na minha decisão, e dizer fazer o que é melhor para mim. Naquele momento foi difícil? Foi. Mas eu digo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que é o melhor para mim, é o que vai agradar o meu Senhor, né? Então, eu fui muito como é que eu posso dizer? Eu fui muito sincera naquele momento ali, que eu poderia ter ficado chateada, poderia ter ficado ter voltado para casa muito triste, mas não, foi tão leve, porque eu tinha que ter naquele momento, como a Viviane falou lá no dia, que a inteligência emocional é muito importante nessa hora. Eu tinha que ser inteligente. Eu tinha que ser inteligente por mim, por toda a situação e por meu depois, porque não era só naquele momento que eu estava decidindo o meu depois, quando eu voltasse para casa, quando eu fosse dormir, como é que eu ia ficar a minha cabeça, ia ficar pensando. E ali eu raciocinei assim, o Senhor me deu aquela luz, e eu digo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou agir do jeito que é o correto agir. E
sabe, eu fiquei tão bem, mas tão bem, ainda estou tão bem, porque a gente fazendo a atitude certa, a gente mesmo se surpreende com a gente se parabeniza, ó, parabéns, viu, por você ter agido assim, você fez o certo. E assim, isso teve um pouco de imersão, sim, na minha vida, porque teve umas coisas que realmente foi falada lá no primeiro dia, que ficou aqui dentro de mim, ficou, e eu pude perceber que, diante de tudo isso, desse contexto todo, eu sou uma pessoa importante. Eu preciso reconhecer a minha importância para mim mesma. E eu faço como a minha amiga aí estava falando, a gente se perde no meio de tantas coisas, no meio de tantas pessoas, a gente acaba se perdendo, querendo ajudar, querendo fazer, querendo tal, o outro. Depois a gente nem se conhece mais, a gente passa pelo espelho, não tem coragem nem de se olhar mais, entendeu? E a gente parar assim para olhar no espelho, a gente começa a se perceber, volta a se perceber, volta, e aí vai começar a cair a ficha, né? As fichas começam a cair, e aí vem muita coisa na cabeça da gente, para a gente para assim, diante do espelho mesmo e começa a dizer assim, meu Deus, o tempo passou, olha como eu estou, o que foi que eu fiz, vem tantas reflexões, mas como as meninas têm nos orientado, né? Nunca é tarde, todo dia é dia de um recomeço, a gente tem o brilho do Senhor, a gente só falta se reconhecer mesmo, se reconhecer com essas características, com tudo isso que o Senhor tem nos dado, mas a gente faz de conta que não existe, e aí vai vivendo a vida dos outros. E aí o imersão faz a gente despertar para viver a nossa vida, viver o que a gente voltar a saber o que a gente gosta, voltar a lembrar daquilo que nos fazia bem, que a gente faz tempo que nem se lembra mais, né? E assim, amigas, eu só tenho que agradecer, apesar de eu não ter, mas o tempo que eu tive, eu pude ter esse feedback, assim, sabe? Eu reconheço que foi muito importante, sim. Pela fala de vocês, eu já aprendo. Pela fala da Vivi, da Jana e das meninas, cada testemunho a gente já vai absorvendo e trazendo para a vida da gente e aprendendo, aprendendo. E é porque eu não li a apostila, mas eu já aprendi muita coisa, viu? Aprendi muita coisa. E eu já estou aqui agradecendo também. Uau! Fabíola, eu só quero trazer para você uma coisa, que quando você perguntou se ainda faltava alguma tarefa, eu estava checando a tarefa de todo mundo. Você fez todas as tarefas. Então, não se cobre isso, fez. Você fez todas as tarefas. E eu senti de te falar isso porque às vezes a gente está tão viciada a se cobrar ou a se colocar em detrimento. Então, todas as tarefas você fez. E você teve momentos de estresse alto. Falecer uma pessoa querida é um momento de estresse muito alto. E mesmo assim, você não deixou de participar do grupo. Então, minha amiga, a verdade é que você se entregou, você viveu essa imersão e por isso que você tem agora frutos para colher. E continuar lançando essas sementes e plantar mais, porque acredite, nem tudo que a gente vai plantar a gente vai colher, porque a gente vai colher muito mais. Porque nós somos filhas e Ele é Pai. Amém? Amém, Jesus. Obrigada, Vivi. É porque às vezes a gente tem que trazer essa clareza, né, Jana? A gente tem que trazer essa clareza. E nós, como mentoras, a gente precisa trazer essa clareza, né? Por isso que às vezes a gente vai no pessoal, por isso que a gente fala no grupo, que às vezes a pessoa está acreditando numa mentira. E a verdade é essa. Mas vamos lá para a gente estar encerrando. Jana, Marilene vai falar. Marilene, querida. Não, não. Vou não.
Tá sem áudio, Vivi, você falou alguma coisa? É com você, amiga. Ah, tá certo. Então, gente, assim, esse último momento aqui que a gente está vendo cara a cara, né? Quem sabe outros momentos terão, né? Mas desse imersão aqui, né? Nosso último momento, eu queria agradecer a partilha e a dedicação de cada um de vocês. Eu sei que quem ganha muito mais é vocês, mas também nós somos encorajadas por vocês, né? Eu e a Vivi, cada atividade que vocês faziam, né? Aquilo que vocês compartilhavam conosco, de exemplos, testemunhos, nos encorajam ainda mais a continuar essa jornada aqui como as mulheres, né? E agradecer a todos vocês. Mas eu também não podia deixar passar esse momento sem a gente fazer uma oração para a gente encerrar, entregar esse tempo a Deus, né? E o coração de cada um de nós a Deus, né? Então eu vou fazer aqui uma oração. Tudo bem, Vivi, com você? Joia. E aí a gente vai estar encerrando esse momento aqui nessa aula, tá bom? E aí eu queria pedir para vocês fecharem os olhos, né? Vamos entregar esse momento aqui a Deus, né? Feche seus olhos, se concentre, só escute a oração. Deus Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso com essas mulheres. E eu sei que foi o Espírito de Deus que impulsionou a cada uma delas a participarem desse tempo, dessa imersão. Eu quero te agradecer por todos os movimentos, todas as mudanças que foram feitas dentro delas, porque a mudança é de dentro para fora. Quando a gente muda no nosso interior, o nosso exterior também muda, nós mudamos a atmosfera, nós trazemos atmosferas dos céus. Eu quero te agradecer pela dedicação de cada uma dessas mulheres que dedicaram o seu tempo, que dedicaram os seus afazeres para fazer as atividades da apostila, atividade física, cuidado do corpo, da alma e do espírito. Quero te agradecer, Espírito Santo, por ter fortalecido essas mulheres neste tempo. E eu quero te pedir a tua graça para que elas se mantenham fortes e firmes naquilo que tu tem ministrado no coração de cada uma delas, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida de cada uma delas, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento precioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, nós vamos estar aqui encerrando essa. Eu vou fechar aqui essa aula.